Toda vez que existe uma eleição presidencial, muitas coisas são faladas, né, muitos boatos acontecem, e vem sempre aquela história do confisco da poupança. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que é isso, se isso aconteceu, se isso vai acontecer. Na verdade, fique com a gente que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Será que isso já aconteceu? Você se lembra disso? Tem uma galera mais antiga, tem uma galera mais nova. Será que isso pode acontecer de novo? Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, o pessoal que é mais novo, ele não deve ter presenciado essa época, mas lá por volta do ano de 1989, 1990, por aí, nós tivemos aí uma troca de governo, quando nós tínhamos um cenário de uma inflação muito alta, em que você ia no mercado e aquela maquininha, né, existia uma maquininha que estava sempre remarcando o preço. De manhã o preço era um, de tarde era outro, uma inflação muito grande. E naquela época o governo que assumiu, então o presidente Fernando Collor de Mello, com várias medidas, né, para poder conter aquela inflação, existia uma ministra chamada Zélia Cardoso de Mello, que era parente dele, que decretou então o que se chamou de confisco da poupança, que na verdade não é só confisco da poupança, mas foi sobre todas as questões financeiras, principalmente, né, as aplicações, aquelas situações todas. E isso na verdade iria ficar 18 meses parado, em que as pessoas não poderiam mexer, né? Então você tinha seu dinheiro preso, só poderia sacar depois de 18 meses e ainda em prestações. E aí a justificativa é que essa medida ia fazer com que a inflação fosse controlada. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. A inflação não ficou controlada, muita gente perdeu dinheiro porque a inflação era muito grande e pode ser que isso tenha dado origem mais tarde também no impeachment desse presidente, né? E a própria ministra, ela saiu daqui e foi morar nos Estados Unidos. Mas e hoje, né? Todo mundo teve um medo, porque muita gente vendeu casa, colocou em aplicação, aí veio essas medidas, o pessoal perdeu dinheiro, ficou sem casa, sem dinheiro, sem nada. E aí, será que isso pode acontecer hoje? Por que as pessoas ainda falam nisso? Será que isso tem alguma sustentação? Então, lá no ano de 2001, foi editada uma medida, uma emenda constitucional de número 32, lá no seu artigo 62, diz que é proibido o confisco de bens, poupança ou qualquer outro ativo. Então, de lá para cá, né, isso perdeu a força, isso é proibido e até ilegal. Então as pessoas podem ficar tranquilas, aquelas que sofreram, né, que muita gente mais velha sofreram e tiveram prejuízo, e aquelas que são mais novas que não conhecem, né, já devem ter ouvido falar dessa situação, e isso por enquanto teria que ser mudado, né, isso foi feito através de uma emenda constitucional, então teria que ser mudado isso para poder gerar essa possibilidade, que até então ninguém mais fala nisso, não tem apoio e isso não vai acontecer por enquanto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.